Podemos. Podemos, vamos lá. Um homem de 28 anos com diagnóstico prévio de diabetes mellitus tipo 1 chega à UBS, Unidade Básica de Saúde, apresentando náusea, vômito, dor abdominal intensa 24 horas. Relata a interrupção do uso de insulina há 2 dias. Ao exame está taquipneico com respiração de Kussmaul, desidratado, mucosas secas e com hálito cetônico. E tem um laboratório que está aí descrito, uma glicemia capilar de 500, o valor de referência seria menor que 126, um pH de 7,12, um bicarbonato de 10, um potássio de 3,2 e uma cetonemia de 4 milimol. Ora, gente, vamos interpretar? Olha, nem tá difícil. Ó, minha coisa preferida no mundo, tá? Isso aí, minha coisa preferida no mundo. Então, vamos lá. Diagnóstico de diabetes tipo 1. O que que é diabetes tipo 1? Ah, é um diabético que usa insulina. É isso? É isso. Ele tem náusea, vômito, dor abdominal. Ah, será que ele está com gastroenterite, gente? Ah, deve ser gastroenterite. Vamos continuar. E parou de usar insulina. Epa, parou de usar insulina. Isso é significativo. Taquipneico, desidratado, com hálito cetônico, com uma glicemia muito alta. Poderia vir também assim, com uma glicemia capilar HI. A maioria dos aparelhos de medição de glicemia capilar que você tem hoje em dia, eles medem a glicemia até 600. Se estiver maior que 600, vai aparecer HI, high, que é acima do valor que o aparelho é capaz de detectar. E com esses exames aí, espera aí, ele está com a glicose muito alta, me parece uma emergência, né? Porque a glicose está muito alta. Emergência diabética, onde você tem a ausência absoluta de insulina, ou seja, não tem insulina, ele não tomou a insulina dele, exceto a acidose. O que que você precisa para ter cetoacidose diabética? Você precisa de glicose alta. E aí, lembra do nome, ó, cetoacidose diabética. Ceto de cetona, acidose de acidose, diabética de glicose alta. Então, eu preciso ter cetona, eu preciso ter acidose e eu preciso ter glicose alta. Tem isso aqui? Tem. Ele tem lá cetona no sangue, ele tem a glicose alta, ele tem a acidose, o pH baixo. Então, esse cara tem cetoacidose diabética. Sabemos o que que o cara tem, mas assim, era isso que estava perguntando? Não sabemos, porque a gente ainda não, a gente só interpretou. Vamos ler a pergunta? Interprete, ou seja, faça isso que a gente acabou de fazer e descreva qual é o distúrbio eletrolítico e ácido básico presente. O que está errado ali em termos de eletrólito? O eletrólito que está descrito ali é o potássio, que está baixo. O distúrbio ácido-base é uma acidose metabólica. Por que que é uma acidose metabólica? Porque é o que acontece quando a gente verifica que o bicarbonato está baixo. Exatamente, Rodrigo. O bicarbonato baixo. Então, o que que nós temos aqui exatamente?
nós temos um potássio baixo, que pode acontecer nesse quadro clínico, porque você tem uma redistribuição iônica por causa da acidose, porque você tem perda do potássio urinário, porque o paciente com cetoacidose, ele começou lá atrás com muita diurese, porque a glicose dele sobe, aí ele tem poliúria, polidipsia, não é isso? Só que a poliúria é muito maior do que a quantidade de água que ele consegue beber, e você acaba perdendo potássio. Além disso, a acidose faz com que os íons no nosso corpo como um todo se redistribuam e o potássio fica baixo. Então, você tem um potássio baixo e você tem uma acidose, porque ele tem um pH baixo, um bicarbonato baixo. Tá certo? Bota lá, Beth, na nossa interpretação. Os outros achados é o que a gente disse para poder interpretar o quadro clínico, que ele está com a glicose alta e com uma cetonemia, com cetonas no sangue, o que são características clássicas da cetoacidose diabética. É fácil, cetoacidose diabética é fácil, que é o nome da doença. Tem cetona, acidose e glicose alta de diabetes. Pescaram? Pescaram, sim, bem. Vamos lá, para a segunda, que é o Segunda, diagnóstico. o diagnóstico a gente já falou, cetoacidose diabética. Ah, eu preciso dizer se é grave, se não é grave? Não. Você precisa dizer que é cetoacidose diabética. Só isso. Cetoacidose diabética. E aí ele diz assim: qual é o fator desencadeante mais provável? Ah, fala sério. A gente acabou de falar. Cetoacidose diabética é o que acontece pela ausência absoluta da insulina. E aí você tem ativação da neoglicogênese hepática, que forma os corpos cetônicos e junto com a desidratação que vai acontecendo, vai dar a cetoacidose diabética. É isso, fisiopatologia de cetoacidose diabética. Então, o fator desencadeante aqui, ele disse ali, interrupção do uso de insulina há 2 dias. Então, a resposta disso tem que incluir o fato de que interrompeu o uso de insulina. Então, justifica por quê? Porque interrompeu o uso de insulina e a falta absoluta da insulina vai desencadear toda uma ativação metabólica de neoglicogênese hepática, que vai aumentar a quantidade de cetonas no corpo e junto com a hiperglicemia e desidratação, isso vai somar e vai levar a essa acidose e essa cetonemia. Bota lá no segunda resposta, Elizabeth. É isso. É, a gente, o fator desencadeante, que é a pergunta, que é a interrupção do uso de insulina. Se você quiser justificar, você explica um pouco da fisiopatologia do diabetes, mas é isso. Tudo está confirmado laboratorialmente. Beleza? Entenderam? Pergunta 3. Pergunta 3. 5 condutas terapêuticas iniciais prioritárias para o manejo dessa condição. Então, vamos lá. Aí a gente tem que lembrar disso tudo que a gente acabou de falar da fisiopatologia, né? Então, a primeira coisa importante é desidratação. Então, obviamente, a primeira coisa que você deveria fazer, e que provavelmente você consegue fazer no UBS, é pegar uma veia e botar um soro. Eu teria uma tendência a sempre falar assim, monitora oxigênio e veia. Paciente chegou grave, monitora oxigênio e veia. Ah, mas a saturação tá boa, esquece o oxigênio. Mas monitor e veia, todo mundo precisa. Então, você precisa primeiro começar a hidratar esse paciente. Ao contrário daquele do infarto, que soro não era importante, que podia ainda sobrecarregar o paciente, nesse paciente ele está seco, seco. Ele precisa
de hidratação. Ele precisa de soro na veia. Quanto soro na veia? Muito soro na veia. Não está te perguntando quanto, não está te perguntando, está dizendo coisas que é para você fazer. Então, o que você precisa? Você precisa hidratar o paciente com soro, soro fisiológico. 1.000, 1.500, Bia, é maneiro. Vou te dizer uma coisa que eu aprendi quando eu estava lá há 1 milhão de anos, porque eu sou jurássica, na residência de endocrinologia, que serviu para mim para a vida, mas eu só guardo para vocês saberem, mas assim, eu sugiro você usar a quantidade que está prevista no protocolo, tá? Eu aprendi assim: faz 1.000 em 1 hora, depois faz 1.000 em 2 horas, depois faz 1.000 em 3 horas, para começar. G é o quê? Glicemia, amor. Glicemia. E aí você vai fazer reposição primeiro, muito soro. Qual é a outra coisa que é prioritária nesse paciente? A gente não está aqui falando, a gente está falando que que o problema é falta de insulina, certo? Mas o que que a insulina faz? A insulina, quando ela começa a agir e botar a glicose para dentro da célula, entra na célula também potássio. Então, num paciente com cetoacidose que tem o potássio baixo, você não pode dar insulina de cara. Você tem que obrigatoriamente dar o potássio. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é repor o potássio. Você só pode começar a insulina quando esse potássio estiver normal. Hidratei, comecei a repor o potássio. O potássio está normal, aí eu posso administrar a insulina. Beleza? Óbvio que a gente vai. Alguém falou, monitorizar a glicemia. Claro que a gente vai monitorizar a glicemia, principalmente na hora que a gente começar a dar insulina, né, gente? E aí, pensando nisso, quando a gente vai começar essa insulina, como que eu vou dar insulina para ele? Eu vou dar insulina subcutânea, que nem todo dia? O que que vocês acham? Tá, bolos. Bolos aonde? Eu não estou perguntando como, eu estou perguntando aonde. Endovenosa. Aonde? É ver. Por que, Bia? Por que que você está falando que é na veia? Diz para mim, explica para mim. Por que que é na veia? Que a ação é rápida? Hum, desenvolva. Gostei disso não. Subcutâneo, não. Já passamos dessa etapa, Neilton. A gente não vai dar subcutâneo, a gente vai dar na veia. Já estou dizendo que na veia é o certo. Mas por que que é na veia? Não. Não, Rodrigo. Não. O que que eu falei ali em cima do paciente? Não também. Não também. O que que eu estou falando desse paciente desde o começo? Eu falei que o paciente está desidratado. Uma pessoa que está depletada de volume intravascular, não é isso? Não é isso que é ser desidratado? Eu tenho menos líquido no intravascular. Se eu não tenho líquido no intravascular, eu vou ter líquido na minha periferia? Vai estar circulando sangue no meu subcutâneo? Ou o meu organismo vai estar reservando o pouco líquido que eu tenho para o que precisa de líquido? Órgãos nobres, né? Coração, cérebro, rim. Ah, não pensaram nisso. Uma pessoa que está desidratada, a periferia dela está fechada. Então, se você fizer insulina subcutâneo, não vai absorver. Simples assim. É por isso que você tem que fazer na veia.
É também porque o efeito é imediato, mas é principalmente porque no subcutâneo não vai absorver. Entendemos? Então, vamos fazer na veia. E aí, como você vai fazer na veia? Não sei, se você tiver uma bomba infusora, pode ser na bomba infusora, você controla, né? E você vai fazer 0,1 unidade por quilo por hora na bomba infusora. Ou você vai fazer em bolos. Se eu fizer em bolos, se eu fizer em bolos, de quanto em quanto tempo eu tenho, estou fazendo na veia em bolos. De quanto em quanto tempo vocês acham que eu tenho que monitorizar essa glicemia? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma glicemia capilar? De uma em uma hora. 30 não. Uma em uma hora. Uma em uma hora. Ok? Então, glicemia capilar horária, hidratação é importante. Tem que fazer bicarbonato? Quando eu tenho que fazer bicarbonato na cetoacidose diabética, pessoal? Quem sabe me responder? Se o pH estiver menor que 7. Se o pH estiver menor que, 7. tá, 6,9. Porque 7 eu faria, não é isso? 6,9. Menor que 7. Mas está certo, é isso aí. Por quê? pHs muito baixos vão causar uma dificuldade tão grande nos eletrólitos íon positivo, que nem o H+, de transitar, que podem fazer uma parada cardíaca, né? Porque cálcio também é um íon positivo. Cálcio que precisa para a contração do músculo cardíaco, também é um íon positivo. Então, acidoses muito graves, ou seja, pH menor que 7, vão pressupor você fazer, eita, você fazer uma dose de bicarbonato. Mas é por isso, é exclusivamente por causa do pH, não é por causa da cetoacidose, tá certo? Eu diria para vocês o seguinte: eu assisti uma aula de cetoacidose em Harvard, que o professor falou que não era para fazer bicarbonato nunca. Eu achei ele barra pesada, mas o cara é de Harvard, né? Você vai discutir com um cara de Harvard? Eu não tentei. Mentira, eu argumentei. Mas se o pH for menor que 7, 6,9, o risco de parada cardíaca, e ele, assim, olhou para minha cara com um olhar de sua médica de país de terceiro mundo. O pH vai se corrigir. Isso não vai acontecer. Eu não juro por Deus. Se tiver menor que 7, a gente faz bicarbonato. Tá bom? O que que a gente. Aí. é, a gente já mostrou 3? Não. Eu já me perdi, Beth. Você tem que me controlar. Você não me É, controla, Beth. é absurdo. Vamos lá. Tá aqui o 3. Tá aqui o 3, aquilo tudo que a gente falou. E aí, é, ele faz. Qual foi a justificativa dele? A justificativa dele foi que ele disse que o pH do paciente vai se corrigir naturalmente conforme você corrigir o quadro da cetoacidose, tá? Ele não está errado, ele tem razão. O pH vai se corrigir, é por isso que a gente não faz bicarbonato para todo mundo, que o pH vai corrigir. Mas é um pH muito baixo, como tem risco de parada cardíaca, não me dá tranquilidade, tá? Não me dá tranquilidade. Mas a justificativa dele é que o pH vai se corrigir naturalmente. E assim, uma verdade, um pontinho de razão ele tem. Se a gente corrigir muito rápido essa glicemia, se a gente corrigir muito rápido esse pH, a gente pode fazer edema cerebral no paciente, uma complicação do tratamento. Então, a correção tem que ser lenta mesmo, tá?
Beleza. Temos uma quarta questão? Temos uma quarta questão. Sim, dois parâmetros Quais os laboratoriais. parâmetros têm que ser monitorizados durante o tratamento e por quê? Então, gente, a gente já falou, conversou e tal. Glicemia é óbvio. Glicemia é óbvio, né? Glicemia é óbvio. É óbvio que se eu estou baixando a glicemia, eu tenho que saber quanto é que ela está, né? Até porque vai ter uma hora que a glicemia vai estar chegando perto da normalidade, eu vou ter que começar a dar comida para o doente ou dar soro glicosado, né? Eu não posso tirar o cara de 500 de glicemia e botar ele com 30, porque vai dar ruim, né? Não posso. Então, óbvio que a gente tem que monitorizar a glicemia capilar, porque a gente tem que garantir que essa redução seja bem gradual, é, evitar complicações cardíacas. Cardíacas? Defina, explique cardíacas. Por que você mandou essa de cardíacas? Não, doutora, é porque era glicemia capilar e potássio sérico. Aí eu coloquei controle Ah, tá, metabólico. você falou potássio, eu não vi o seu potássio, calma. Eu estou prestando atenção no que eu estou falando e não estou prestando, não consigo prestar atenção em tudo que vocês escrevem. Mas eu estou primeiro falando da glicemia. É porque agora eu estou falando de glicemia, você assim me confunde. Fica testando a idosa, não, pelo amor de Deus. Sou idosa, hein? Me respeita. Aí, voltando à glicemia, isso, a gente tem que monitorizar a glicemia, porque ela tem que reduzir gradualmente, não pode dar hipoglicemia, etc. E aí, temos que monitorizar o potássio. Lembra que esse cara já chegou com potássio baixo. Potássio muito baixo. Potássio muito alto causa o quê? Parada cardíaca. Sem potássio não se vive, não é isso? Não tem ambulatório de parada cardíaca. Temos que monitorizar o potássio. Até porque a gente está dando um monte de insulina para ele. E aí, como a gente já discutiu antes, a insulina bota o potássio para dentro da célula, ou seja, tira da corrente sanguínea, ou seja, baixa o potássio. Fácil, mole. Molezinha, né? Molezinha. É muito comum a gente, nesses anos todos, é muito comum aparecer na questão discursiva de clínica médica alguma complicação aguda do diabetes. É muito comum. E as duas preferidas deles são hipoglicemia e cetoacidose diabética. Tá bom? Todo mundo situado, presente, já morreram de Doutora, hipoglicemia, já entraram em coma de tanto sono. doutora, eu tenho uma dúvida. Me manda falar, para de falar, gente. Eu paro. Deixa eu te falar uma coisa. Na conduta terapêutica, Hum, quando a senhora falou que era para fazer a fase de expansão, 1.000 mais 1.000 e mais 1.000. Quando se uhum. faz o primeiro 1.000, tem que dosar Uma sódio hora. para ir. Então, mas aí tem que dosar sódio para fazer o restante, para ver a questão que se vai colocar soro fisiológico 0,9 ou Normalmente não. 0,45? Normalmente não. Não. Normalmente não. Mas, assim, de uma maneira geral, você vai ter não só a dosagem do potássio, mas o do sódio, né? E aí, o que você pode fazer é, se você tiver um sódio no limite, normalmente esses pacientes, se tiverem o sódio alto, é porque ele está desidratado. E aí, o que você pode fazer é substituir, ao invés de usar soro fisiológico, usar Ringer. Por quê? Você sabe qual é a concentração do Ringer? O Não. soro é 0,9, não é isso? Isso. E o Ringer, você sabe? Não, não sei. É 0,6. Ringer tem menos sódio. Eu tenho outra dúvida. Em relação à Fala. reposição de potássio, se o meu Hum. potássio estiver entre 3,3 a 5,2, além da insulina, eu tenho que fazer potássio mesmo assim junto? Você já pode começar o potássio junto. Pode Ok, começar obrigada. junto. Mas você não precisa repor, entende? Quando a gente fala repor primeiro para aumentar o potássio, é dar uma dose, não é uma dose fisiológica de potássio, não é botar, né, uma ampola de potássio.
10 ml de potássio, 20 ml de potássio no soro. É você fazer uma reposição de potássio. Inclusive, lembrar, gente, porque não estava perguntado aí, mas pode surgir isso, lembrar que para você fazer uma solução polarizante, que é aquela que tem 60 mEq de potássio, tem que ser em acesso profundo, não pode ser em veia periférica. Beleza? Mais alguma coisa, querido? Vamos lá.